Fala aí galera, aqui é o Eduardo do canal Geek Dev, o seu canal de nerdologia, e bem-vindo a mais um vídeo sobre Aprenda Vue.js. Galera, nós vamos ver hoje o sistema de rotas, de roteamento do Vue.js, tá bom? Para a gente começar a trabalhar com o Vue Router, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos instalá-lo na nossa aplicação aqui que nós temos de exemplo. Para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou estar utilizando o npm, tá bom? Então você digita npm install Vue Router --save, que é para ele poder estar registrando aí no arquivo package.json, tá bom? Vai levar um tempinho e assim que acabar eu já volto. Pronto, galera, já finalizou a instalação do Vue Router. Se você abrir o arquivo package.json, você vai ver que ele está aqui, ó, nessa versão 3.1.3. Então agora a gente já consegue já utilizar o Vue Router na nossa aplicação. Como que a gente faz para a gente iniciar a instanciação do Vue Router? Nós vamos abrir o arquivo main.js aqui, e o que nós precisamos fazer inicialmente? A gente precisa importar ele para a nossa aplicação do Vue. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Vue Router from Vue Router. Pronto, já estamos importando já a biblioteca, e agora a gente precisa falar para o Vue utilizar essa biblioteca para dentro da instância. Para isso que a gente vai fazer vue.use Vue Router. Pronto. Agora o Vue ele já conhece já essa biblioteca que foi importada para dentro do Vue. E agora o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa mostrar para o Vue que nós temos algumas determinadas rotas. Tá? Aqui no nosso exemplo a gente vai ter somente uma rota só. Se você olhar aqui na nossa página, hoje a gente está direcionando ele para esse caminho padrão aqui, né, que é o barra. Então a gente não tem nenhuma rota específica. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma constante, um const router, e a gente vai instanciar o objeto, exatamente o router. Vou criar um objeto vazio aqui, e aqui dentro a gente vai começar a iniciar as rotas. A nossa primeira rota eu vou definir como o path dele. Eu quero chamar de /cadastro, tá bom? Como é um cadastro aqui de nomes e ID que nós temos, então eu vou chamar de cadastro. Só que para isso, o que eu preciso fazer? Eu tenho que falar que toda vez que o usuário tentar acessar esse path, eu tenho que direcionar esse usuário para onde? Se você lembrar, aqui na nossa aula nós estamos utilizando o componente chamado Hello World, tá bom? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que importar esse componente. Então eu vou importar o componente Hello World from, ele está dentro de components, helloworld.vue, tá bom? Aqui. E agora o que eu vou fazer? Abaixo do path, a gente vai colocar component, e eu vou marcar aqui como o componente Hello World. Toda vez que o usuário tentar acessar o /cadastro, a gente vai estar direcionando ele para a instância do componente Hello World. Aqui agora, para finalizar, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, logo na instância, quando for instanciado o objeto do Vue, nós precisamos passar essa rota para que ele consiga fazer esse gerenciamento da rota. Para isso a gente coloca o nosso router aqui e pronto. Agora o Vue ele já conhece a nossa rota, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou iniciar o nosso projeto aqui. Então eu vou dar um yarn serve para iniciar o nosso projeto. Pronto, já está rodando. Vamos dar um F5 aqui. Você vê que nada mudou ainda, tá bom? Por que nada mudou ainda? Porque a gente ainda não fez uma modificação principal. Se a gente for no nosso componente no AppView, você veja que aqui nós estamos renderizando o quê? Nós estamos renderizando o componente logo abaixo dessa imagem chamado Hello World, tá bom? E não é isso que a gente precisa fazer. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse import daqui, vou tirar o componente daqui, e aonde nós temos o componente aqui eu vou colocar um cara do router que é chamado router view, tá bom? Vou salvar e vamos ver o que vai acontecer. Então pessoal, olha só o que aconteceu. Como a nossa aplicação agora ela não conhece mais essa rota aqui
que antes ela estava encontrando, né, como tipo qualquer coisa que a gente tinha aqui. É por isso que a gente não tem mais nada sendo renderizado aqui. Para isso, o que a gente vai fazer? Como a nossa renderização agora da rota está em barra cadastro, vou colocar o barra cadastro aqui e pronto. Agora a nossa aplicação, o Vue.js, ele já conhece já essa rota barra cadastro. Mas o que a gente pode evitar? A gente pode evitar que isso aqui aconteça quando o usuário tentar acessar a aplicação pela primeira vez, que ele receba essa página em branco. Para isso, o que a gente pode fazer? Aqui na nossa aplicação, no main.js, a gente pode criar uma nova rota, tá bom? O que a gente pode falar? Quando o usuário ele vier para a gente pode fazer um redirect para ele de exatamente o que a gente fez acima, o barra cadastro, tá bom? Vamos salvar e olha só o que ele fez. Vamos tirar novamente aqui, tá? A gente vai acessar a nossa aplicação sem nenhuma rota, vamos dar Enter e ele já direciona a gente aqui para o barra cadastro. Tá bom, pessoal? Então é isso daí. A aula de hoje você viu como você criar uma rota utilizando o componente VueRouter, tá bom? E se você gostou aí dessa aula hoje, curta e compartilhe nas suas redes sociais. Um abraço e até mais.